Olá, tudo bem? Espero encontrá-los todos bem, com saúde, né? Se cuidando aí. Vamos aqui seguindo com a nossa aula de redação, né? Vamos hoje trabalhar gênero textual fábula, tá? Já entrando aí no seu livro 2, né? Na sua apostila, no seu caderno, enfim. Acredito que você já tenha recebido lá do colégio, tá? E a gente inicia então essa unidade 1, que vai tratar sobre fábula e conto. Só que essa aula eu só vou tratar sobre fábula, vou falar bem detalhado, bem explicadinho, para que na semana seguinte a gente fale sobre o conto, tá ok? Com certeza esse gênero textual fábula você conhece, você já ouviu falar, já deve ter lido, porque a fábula ela não é uma história nova, não é um gênero novo. Ao longo do estudo, né, os alunos eles vão tendo contato com esse gênero textual, tá? Então basta você lembrar, a fábula é aquela que traz uma moral, um ensinamento, isso. A fábula é aquela dos personagens são os animais, isso aí. Mas não basta saber só isso. Então a gente vai entrar aí com mais algumas informações super importantes. Lembrando que a fábula também cai em provas tipo Enem, né, para vestibulares, tá, em concursos, justamente por conta dessa interpretação, dessa compreensão da moral, do ensinamento que ela traz. Além, é lógico, dos elementos da narrativa, dos discursos diretos, né, que compõem a estrutura ali da fábula, tá? Então a gente vai começar essa aula. Eu preparei alguns slides, eu espero que você acompanhe. Qualquer dúvida, você tem o seu livro, você pode ir ao seu livro, tá? Tem alguns exercícios que eu trouxe também, para a gente poder ver como é possível abordar a fábula numa prova, por exemplo, tá? Então vai ser bem legal, vai ser tranquilinha essa aula, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só passar aqui. Deixa eu ligar aqui. Isso aí. Então tá aí, né? A gente vai começar apresentando nosso tema, que é fábula, e principalmente o objetivo. O objetivo, então, desse gênero textual. Primeiro a gente tem que conhecer, né? A gente já falou que o texto, ele traz em si uma responsabilidade social, né? Então, a gente precisa conhecer os gêneros textuais, tá? O gênero textual fábula, ele faz parte do tipo textual, do tipo narrativo, tá? Então a gente vai entender isso. Nós também temos como objetivo nessa aula identificar as características fundamentais de uma fábula, tá? A gente tem que pensar na fábula como um texto de ensino, de bons costumes, de regras e princípios, de ética, de comportamento, tá? Para toda a sociedade. Por quê? Porque esse gênero textual, ele, a partir da alegoria apresentada, a gente vai falar disso mais para frente, a ideia é justamente essa, é apresentar exemplos de como, né, o ser humano vem se comportando. E com isso, leva o leitor a fazer uma reflexão, né, uma autoanálise, inclusive, né? Ele pode, inclusive, pensar, poxa, eu tenho agido como esse personagem ou aquele, sabe? Que ensinamento eu posso tirar dessa fábula? Então, a fábula ela tem sido muito utilizada desta forma também, tá? Bom, um breve resumo. A fábula é um gênero literário baseado, na maioria das vezes, na fala dos animais, tá? E por que animais, professora? Justamente quem criou, né, a fábula pensou em não comprometer alguém. Não vou colocar nomes, pessoas, né, para não comprometer, sabe? Não virar aquela coisa de, de repente, a gente cria uma história e coloca o nome de Maria, João, Pedro, Joaquim, e aí começa, e todo mundo fica ali, não, é com a Maria, então é o João, sabe, aquela coisa de estigma, né? Não, então, para não comprometer ninguém, foi-se pensado que vamos usar os animais como personagens, né? Eles são irracionais. Então a gente se utiliza dos animais e a gente atribui características
dos humanos. É como se alguém estivesse de longe observando o comportamento humano, tá? Então, seguindo aí. O objetivo é transmitir um ensinamento que é também chamado de moral da história. Acho que o de cima, o segundo ponto, eu não li. Tá, os animais, eles representam características humanas, defeitos, qualidades, vícios, tá? Justamente o que a gente vê no ser humano, né? Todo mundo tem seu lado positivo e seu lado negativo, né? O problema é em que momento essa pessoa vai se utilizar dessas características, vai agir, até que ponto isso vai influenciar, tá? Nas suas ações. Bom, a estrutura básica frequente é sempre um diálogo. Quando a gente fala em estrutura, é nessa composição do texto, né? Na formação. Como é que eu vou escrever uma fábula? Então eu tenho que pensar na sua estrutura, né? Nessa prosa, nessa conversa. Então tem que haver um diálogo entre os personagens. Esses personagens, eu vou pensar nos animais, mas eu vou atribuir a esses animais características humanas. Então, assim, se eu me utilizo do leão, eu não posso atribuir ao leão uma característica de um homem fraco, medroso, porque isso não condiz com o leão, né? Leão é aquele animal forte, bravo, né? Ele emite essa ideia de poder, de chefe. Então eu preciso atribuir a ele características que conduz também com aquela espécie, com aquela figura, com aquela imagem, tá? Então tá. Então a estrutura é isso, o diálogo entre os animais, uma situação, você põe como exemplo uma situação e uma linha moral na conclusão. Sempre tem que ter na conclusão essa ideia, tá? Um ensinamento. Pensa dessa forma. Bom, alegoria na fábula. Vamos entender isso. Porque a fábula, ela é um texto narrativo que ela vai contar, né, uma alegoria para comunicar uma verdade, um ensinamento, por meio de uma história fictícia, né? Então, quando eu falo alegoria, eu estou pensando numa metáfora, em algo que eu posso comparar. Então, eu crio todo um cenário, né? Eu crio toda uma fantasia, vamos dizer assim, tá? Então, é um gênero textual narrativo que conta uma alegoria para comunicar essa verdade, um princípio, por exemplo. Ensinar algo importante, uma lição de vida, por meio de uma história fictícia e dos seus personagens. Então, o que vem a ser alegoria? É essa ideia abstrata. É uma ideia abstrata, né? Só que você vai utilizar muito a metáfora, o meio figurado, para representar. Na fábula, os seres personificados, eles comunicam uma moral de maneira simbólica, apresentando situações que, na maioria das vezes, levam o leitor a uma reflexão, pois são situações que remetem às ações do homem. Olha que interessante, é justamente isso aí, né? O que eu venho tentando falar desde o início, mas é aí bem explicadinho, tá vendo? Apresenta situações que, na maioria das vezes, o leitor, né, ele tá lá em contato com a fábula, lendo aquela história, ele começa a refletir, ele pode até de repente lembrar de situações que ele viveu ou soube, né, de alguém que vivenciou. Então remete às ações do homem, tá? Você vê que não é algo inventado muito miraculoso, muito nada assim, não, é algo que é possível até de acontecer. É possível, né? Já que a gente faz essa comparação às ações do homem, e a ideia é essa, levantar uma moral até para que essa pessoa mude a sua atitude, o seu pensamento, o seu pensar, né? Então vamos lá, continuando. Aí eu coloquei uma questão que caiu no Enem, só para comprovar que realmente a fábula, ela pode sim, e ela cai. Essa questão foi de 2011, mas tem outros anos também que apresentam lá uma fábula. E qual é a ideia da fábula? Na questão do Enem, além da interpretação, que é super importante, é a questão da estrutura. Aí lembra que eu falei? Os tipos de discurso que são apresentados, né? A questão da metáfora também incluída nela. Então vamos pegar esse exemplo aqui para a gente pensar um pouquinho sobre ele e como seria numa questão, né? Como eu me desenvolveria isso numa questão. Por exemplo, a cabra e o asno. Então, aí você já pensa, né, nesses dois animais, nas suas características, tá?
E aí, imagina, a situação é a seguinte: uma cabra e um asno viviam na mesma casa. A cabra ficou com ciúme, porque o asno recebia mais ração do que ela. Aí ela disse assim: que inferno é sua vida, quando não está no moinho está carregando um fardo. Faça como se estivesse tendo uma crise de epilepsia, caia no buraco. Olha só o conselho da cabra enciumada, né, com inveja, com olho grande, porque o asno recebia mais ração, mais alimento, talvez mais atenção. Se o dono usava, né, mais do serviço dele, e talvez por isso fizesse essa compensação, é outra história, né? Talvez ele alimentasse mais o asno por conta dessa compensação. Poxa, eu uso mais o asno, né? Ele acaba levando o peso, carregando mais e tal. Só que isso despertou na cabra o quê? Ciúme. E aí que começa você a refletir, né? Quantas vezes o ser humano se vê nessa situação de ciúme, de inveja, de olho grande. Ele não sabe o que o outro está passando, mas ele está com ciúme do outro porque talvez o outro esteja recebendo alguma coisa a mais que ele, né? E aí ele se aproxima e ainda dá um conselho, tipo assim, quer ver? Uma maneira, não foi um conselho para o bem, não foi um conselho pensando no bem do asno, né? Pelo contrário, o que ela pensou? Que ela deve ter ficado ali maquinando, pensando, né? Quanta gente não funciona dessa forma por aí, né? O que eu posso fazer para ele parar de ser alimentado mais vezes ao dia? Para ele parar de receber tanta atenção e tanto alimento? Aí ela vai e dá esse conselho que nada a ver, né? Pô, se finge, sei lá, de que tá passando mal, desmaia aí, cai no buraco, aí o teu dono não vai abusar tanto de você. Foi mais ou menos isso que ela quis dizer. Aí ele continuou. O asno achou que era um bom conselho, caiu de propósito e quebrou os ossos. O seu dono foi atrás de um médico para socorrê-lo. Se lhe der um chá de pulmão de cabra, ele vai se restabelecer. Repara que tem um travessão, então é a fala, né, do médico. E aí a cabra foi sacrificada e o asno ficou curado. Meu Deus, né? Então é aquela questão, aquela fábula que leva o outro, caramba. Olha que situação, às vezes você está aí pensando, maquinando o mal para o outro, mas no final da história, quem é que vai se dar mal? Você, né? Olha o conselho errado que ela deu. O asno bobo acreditou, talvez por confiar. Quantas vezes a gente não confia em pessoas, vamos dizer assim, né? Não pessoas erradas, mas a gente acredita, a gente põe confiança no outro, a gente acredita na amizade, né? Se entrega muito para essa amizade e acaba confiando. E aí escuta conselhos que muitas das vezes não vão te levar para um caminho bom. No caso aí da cabra, quem acabou sendo sacrificada foi ela, né? O mal voltou, né, para ela. E o asno ficou curado. Então assim, gente, viu como leva uma reflexão? Com certeza, né? Só que realmente foi uma questão do Enem e ele deu 5 opções aí, 5 alternativas para que você apontasse, para que o aluno, né, apontasse aí qual a questão incorreta sobre a fábula. Então, preste atenção nessas questões também, quando vem pedindo, né, marque o que é correto ou é incorreto afirmar sobre, enfim, fique atento a isso. Se sobre a fábula é incorreto afirmar, então, peraí, tem muitas opções aqui que é correto, que tem a ver, mas tem uma aí que não tem a ver, que está errada. Então, é essa que você vai marcar. Na letra A, por exemplo, ele diz: o discurso direto ele foi um recurso usado pelo autor 2 vezes para transcrever as falas dos personagens. Estas foram proferidas por personagens diferentes. Tá correta essa informação? Sim, né, gente? Nós vimos lá que tem o primeiro travessão indicando a fala da cabra, o segundo travessão indicando a fala, talvez, do médico, né? Então, sim, tá correta. Letra B. Então, você já vai por eliminação, entendeu? Já marca essa aí como, ó, essa aqui tá correta, deixa ela quietinha aqui. Vamos para a letra B. O ensinamento implícito nessa fábula
é de que não se deve tirar proveito da ingenuidade dos outros em benefício próprio. Gente, ó, certíssima, né? Não fica esse ensinamento? Depois do que a gente comentou aqui, não deu pra gente perceber que não se deve tirar proveito da ingenuidade dos outros em benefício próprio? Sim, essa fábula ela pode sim trazer essa informação pra gente, essa atenção, né, pra gente. Vamos pra, então a B também correta. Vamos ver a letra C. Ela lhe disse: que inferno é a sua vida? Bom, é um discurso direto. Aí ele fala assim, transcrito para o discurso indireto, como ficaria, gente? Que inferno é a sua vida? Aí ele põe assim, ela lhe disse que a sua vida era um inferno, sem prejuízo de significado e ambiguidade. Para e pensa, gente. Ela lhe disse que a sua vida era um inferno. Quando você lê essa informação, é lógico que ela causa ambiguidade. Então causa prejuízo no seu sentido, no seu significado. Porque agora você fica em dúvida, peraí. Ela lhe disse que a sua vida é a vida de quem é o inferno? Da cabra? Entendeu? Então causou ambiguidade. Então, eu não posso dizer que essa afirmação está correta. Tá? Então, no caso, eu já fico atenta aí com a letra C. Pode ser que seja essa. Vamos continuar lendo as outras duas. É sempre bom você analisar todas as alternativas, tá? Pode ser que uma palavrinha ou uma coisinha ou outra, e aí você volta lá e revê o seu pensamento. Vamos ver a letra D. A partir dessa fábula, infere-se que não é correto querer prejudicar os outros, pois quem o faz acaba fazendo mal a si mesmo. Corretíssimo, né, gente? Com certeza dá pra gente entender isso também como uma moral, como um ensinamento aí dessa lição, nessa lição aí da fábula. E repara a importância de você ler as alternativas com calma, obedecendo vírgula, pontuação, né, para que você entenda, tá? Justamente o que quem elaborou a questão, ele está afirmando, ele quer saber do leitor, no caso do aluno que está fazendo a prova, tá? Na letra E, o asno aceitou o conselho da cabra, pois a julgava sua amiga. Então, uma possível moral da fábula é de que se deve avaliar os conselhos dos outros, até das pessoas que julgamos amigas. Sim, também é possível essa análise final, né? Então, gente, sobre a fábula, o que seria incorreto afirmar? A letra que a gente marca é justamente a letra C. Viu? Questão do Enem. Então é importante você estudar a fábula e analisar a fábula, tá bom? Vamos seguindo. Essa outra fábula, ela está, ó, coloquei aí embaixo, do lado direito aí embaixo, no seu livro 2, na página 102. É a fábula da raposa e as uvas. É lógico que essa aí está adaptada, ela está menorzinha, mas o assunto, o conteúdo está todo aí. E olha que interessante também. Certa raposa, desfaimada, né? Ela estava com muita fome. Ela encontrou uma parreira carregada de lindos cachos de uvas maduras, parecendo deliciosas. Então imagina, uma raposa indo pelo seu caminho, estava com muita fome, muita fome. E quando você está com muita fome, você deseja, você quer comer, né? Então quando você vê algo ainda mais, né? Uvas, nossa... O texto ainda fala assim, coisa de fazer vir água na boca, mas estavam tão altos que nem pulando. Ela até tentou, deu longos pulos para alcançá-las, se esforçou ao máximo, mas ficou muito cansada e desistiu. O matreiro bicho torceu o focinho. Então imagina, ela pulou, ela tentou, se esforçou, né, não conseguiu alcançar as uvas, não conseguiu. Estava com muita fome. De repente ela torceu o focinho e aí falou assim, quer saber? Estão verdes. Ela murmurou, né? Ela reclamou. Quantas vezes quando a gente não consegue alguma coisa, a gente sai reclamando, né? A gente não pensa em outras possibilidades, mas qual é a primeira solução do ser humano, né? Murmura, reclama, enfim. Então ela continua. Aí tá, uvas verdes, ih, tão verdes, ih, quer saber? Deixa pra lá, tá tudo verde.
Ué, mas no início tá dizendo lá, lindos cachos de uvas, dava até água na boca. Como é que agora ela diz que são uvas verdes? Ainda diz assim, uva verde só pra cachorro. Enfim, e ela foi embora muito decepcionada. De repente, quando ela deu as costas, deu um vento e uma folha caiu. Lógico, ela percebeu, né? A raposa ouviu o barulhinho, voltou depressa, toda esperançosa, e pôs-se a farejar. Mas constatou que apenas uma folha tinha caído, ou seja, não era uva, né? E aí, qual é a moral, gente? Qual é a lição dessa fábula? Quem desdenha, quer comprar, né? Tá, mas será? Você entendeu? Vamos lá conversar um pouquinho sobre ela. O que é desdenhar? Tá muito relacionada à questão da murmuração e da reclamação. Desdenhar é desprezar, né? É você deixar pra lá, fazer pouco caso, mas no fundo você quer aquilo. No fundo você quer, mas como você não tá conseguindo, aí você desdenha. Quer saber? Não queria mesmo. Deixa pra lá. Não tem problema não. Só que no fundo, você tá ali desejoso, né? E muita gente vive assim, vive dessa forma, não tem paciência de esperar, não pede ajuda. Olha como a fábula leva a gente a uma reflexão, né? Não pede ajuda, não espera, não pensa em outras soluções, sabe? Então, olha que interessante, né? A raposa acabou desdenhando, mas na verdade ela queria muito, tá? Ao afirmar que as uvas estavam verdes, o que ela demonstra, gente? O que ela demonstra quando ela diz, quer saber, as uvas estão verdes? Vamos ver se a gente consegue pegar alguma palavra dessas aí para tentar identificar aí esse sentimento da raposa, o sentimento do ser humano, né? Muito emocional, muito sensível, sabe? E aí, o que ela demonstra? Ela demonstrou estar enganada, demonstrou estar consciente, demonstrou estar ressentida, demonstrou estar preocupada. O que ela demonstrou? Enganada não, né? Ninguém enganou ela ali em nada. Ela viu que a uva estava boa, ela que não conseguiu pegar. Consciente, mas se ela tivesse consciente, ela não ia sair falando aquilo, né? Preocupada? Não demonstra preocupação, mas ressentida é a resposta correta. Olha só, a raposa ela desejava as uvas, tanto que ao ouvir o barulho ela volta para tentar saboreá-la. Portanto, ela não acreditava realmente que as uvas estivessem verdes. A afirmação apenas encobre uma tentativa de decepção, sabe? De aliviar ali a decepção dela, o amor próprio ferido, ou seja, manifesta despeito, ressentimento. Então ela ficou ressentida. Resposta certa, resposta correta, letra C, tá bom? E é isso, a fábula ela vai fazer a gente pensar nessas diversas possibilidades de comportamento humano, tá? Muitas são as fábulas e elas recebem nomes de animais em seus títulos, vocês vão perceber a partir, né, a perdiz e a raposa, o leão e o rato, o coelho e a tartaruga, o macaco e o crocodilo, a cigarra e a formiga, o porco e a ovelha, e tem tantas outras, né? E assim, toda vez que você lê uma fábula, pense nessa questão das características humanas que são atribuídas a esses seres, né? A características como, por exemplo, força, ingenuidade, esperteza, inteligência, e com certeza ali a ideia é de passar essa informação e fazer o leitor a uma reflexão, gerar no leitor uma reflexão, tá? Então não esqueça, a fábula é um gênero textual que pertence ao tipo narrativo, ok? A narrativa é a exposição de acontecimentos, a gente já viu isso, né? Ou uma série de acontecimentos, eles são todos ligados, né? Lembra de ação e reação, né?
são fatos reais ou imaginários, tá? Se utiliza muito a palavra, se utiliza imagens também para contar essas histórias. A fábula ela é muito cheia de imagens, né? Toda essa alegoria compõe a fábula, tá? As histórias geralmente se passam em etapas, tá? A fábula ela tem suas etapas. É de um momento inicial de equilíbrio, ele vai para a quebra desse equilíbrio e depois você encontra um estado final em que justamente a gente consegue identificar a moral, tá? Do ensinamento deixado pela fábula. Esse texto narrativo, porque a fábula é um texto narrativo, embora seja breve, curto, né? Ele apresenta também a estrutura, os elementos de uma narrativa normal, gente. Então ele vai ter lá a apresentação, ele vai ter o conflito, o clímax e o desfecho, tá? E aí lembre-se sempre de que o conflito nas fábulas está relacionado a um problema cotidiano da vida humana. Lembra disso. O conflito nas fábulas está relacionado a um problema do dia a dia, da vida humana, elaborado por meio da ação desses personagens que são os animais. Tá bom assim? Eu acho que deu para entender bem. Você vai pegar o seu livro, né? Tem exercícios que na próxima semana eu vou pegar os exercícios, a gente vai entrar em conto e eu vou fazer aí a correção deles, tá bom? Deixa eu voltar para poder me despedir de você, tá? E assim a gente termina essa aula sobre fábulas, né? Acho que ficou bem explicadinho, não tem mistério, é bem característico do texto narrativo, como eu já falei, não vou ficar aqui me repetindo, tá? Estudem, façam os exercícios da sua apostila, do livro 2, leiam, tem algumas fábulas ali, marque lá as opções, pense nas alternativas, ok? E na próxima semana eu volto com a correção desses exercícios e a gente entra em conto, que é também outro texto narrativo, tá bom? Fica com Deus, se cuida, um beijo, tá? Tchau!